Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Eu, primeiramente, gostaria de falar que semana passada não deu tempo, a gente conversou sobre o Fala Caxias, que foi até a região da Esplanada. E dentro do Fala Caxias, eu sempre... E não vou mudar, então meu discurso é um só. Né? Que se o vereador do bairro for atendido, da região, do bairro for atendido, tenho certeza absoluta que na hora que o Fala Caxias for até o bairro, ele vai ter menos demanda. Mas precisa ser atendido. E eu levei, vereador Lucas, lá para o bairro, né? Porque a gente, já que gostamos de mostrar, né? Vamos lá. Então eu mandei as demandas só desse ano aqui. Eu nominei as que não foram feitas, porque tem muito mais. Então acho que chegou a umas 80, mais ou menos. Mais de 3 anos passou das 300. Porque a Zona Sul, como eu disse desde o início, e repito, foi esquecida por diversos governos que passaram nessa cidade. Lá, vereador Wes, foi dito assim, parece que é a terra de rico mesmo. Que de rico não tem nada lá. Tá? Tem pessoas que trabalham, pessoas humildes, tá? Que vão todo dia para o seu trabalho e não tem nada de... A Zona Sul é bairro de rico. Rico nada. Só de pessoas trabalhadoras que tem lá. E tem muita gente com dificuldade social sim lá. E aí foi esquecida porque só viam os outros lados. Parece que lá nunca foi um problema. E nós sabíamos que lá tinha muitos problemas, até a minha eleição, a minha candidatura foi propositalmente para atender toda a Caxias, mas dá uma atenção especial aonde por muitos anos foi esquecida. E aí, vários, por exemplo, relatos que fiz lá no dia que o prefeito foi, mas tem alguns que são de extrema importância, são de urgência. Acho que tem que ser feito o quanto antes. E depois vou falar das estradas do interior, que lá tem bastante interior também. Então, tem a questão, sabe, que eu relatei lá e vou cobrar aqui na tribuna, porque cobro lá, cobro aqui, cobro pro prefeito, cobro onde for, porque a gente precisa. Às vezes é como sempre digo, não é para mim, talvez eu nunca vá passar naquela rua, mas alguém vai passar e alguém precisa. E a comunidade paga seus impostos porque precisa. Mas tem o canteiro, por exemplo, da entrada do nosso bairro, que é na Avenida Doutora Cisa Mariane, com a Avenida Bom Pastor, que sequer recebe um carinho lá de roçar. É horrível. E a entrada do bairro. Eu pedi que para a região parece que só existem as outras regiões. Como eu digo, eu tenho a inveja boa, não a ruim. Mas um relógio esse que estão instalando não é por beleza, vereadora Estela. É porque tem uma câmara de segurança. É porque ela serve para muito mais do que isso. E lá, para quem sabe, passa toda a frota da Visat. Por exemplo, da empresa que faz o transporte público. E a gente pede que lá tenha um relógio, porque é para segurança. Não é só para olhar a hora, para ficar bonito. É porque ele faz mais do que isso. A Rua São Jorge, no bairro Arcobaleno, nós estamos chegando já ao 3º ano da legislatura que eu estou cobrando e 3º ano do Executivo. Falta lá, olha, não sei se dá 100 ou 150 metros, para chegar numa escola tão importante que é a Ramiro Pigozzi. Dia como hoje não se passa lá a pé. É um açude, é uma lagoa. Nós precisamos dar atenção. A Rua São Jorge, a Rua Líbera Risso, ela liga a Estrada do Migrante com a Avenida Doutora Cisa Antônio Mariane. Ela tira toda vamos supor, o engarrafamento dos veículos na frente da Visat, por exemplo. E ela não está asfaltada, não tem pavimentação, é um lixão. Então, se nós dermos condições, as pessoas vão utilizar, isso que já utilizam hoje, mas vão utilizar ainda mais. Redutores de velocidade, parece que esse aí sim é o problema, que eu não sei o que tem a Secretaria de Trânsito. É inacreditável. E eu devo ter, e os vereadores também, acho que mais de 80 ou 100 pedidos. Eu nunca fui atendido. O dia que botaram um quebra-mola, soltam uma caixa de foguete. Porque é para a população, é para a segurança, e tem um que é específico na Estrada do Vinho, na frente de uma empresa que ela precisa atravessar os dois lados, que ela tem o depósito de um lado, e os caminhões têm que encostar do outro lado para fazer, para descarregar, e aí passa as empilhadeiras, e a empilhadeira não passa 120 para atravessar a rua. Ela anda devagar com a carga. Vocês imaginam o que pode acontecer.
Então são coisas que a gente pede que tem fundamento e não que não tenha fundamento. Novo. A Radial Sudoeste, depois que ela ficou pronta na João da Costa, eu cansei de ver ali e de me relatar e me mandarem fotos de tantos acidentes. E, infelizmente, todos os protocolos que a gente faz para um redutor de velocidade, que é o quebra-mola, e não me venha com lápis, que isso aí não funciona para nada. Isso aí é botar dinheiro fora. Se alguém não sabe o que é o lápis, eu vou explicar aqui. É no meio da pista, eles botam as tartarugas e é onde o carro pode passar com os dois pneus. Esse é um lápis, que é feito no asfalto. Tá? Isso não adianta nada, porque a moto ela passa onde não tem e o carro é só mirar no meio ali e acelerar. Não resolve nada. Não adianta, tem que ser quebra-mola. Temos 3 áreas verdes ainda que a gente precisa, no mínimo, do passeio público, mas tem uma que tem que elogiar, que é do Bom Pastor 2, que a gente está fazendo ela, e vai ficar um espetáculo, então não é só criticar, é crítica construtivas. A gente pediu o toldo na frente da UBS Esplanada, que ela foi transferida por 8 meses, mais ou menos, ela está sendo atendida em outro local, mas como é pequena e o bairro é muito grande, as pessoas têm ficado lá de fora, imaginam no dia de hoje. E não é aquele toldo que vai até a rua, é aquela lona grande, de 10 por 10, mais ou menos, para as pessoas poderem se acomodar ali, porque, claro, é uma dificuldade, mas tem que entender, obra dá transtorno. Nós entendemos, era o único local que tinha e tudo certo. E as estradas do interior tá ali, ó, vai passando, que vocês vão ver. Na foto parece que não é nada, mas essa valeta aí, ó, sem condições nenhuma de passar um veículo. Não tem condições. Isso aí que atende é o 1º distrito, é perto da igreja de São Marquinhos, tem diversas estradas ali que são de chão ainda, e as pessoas não estão conseguindo, tem um olho de água ali, o vereador Velocino conhece bem, né, tem que fazer a valeta para ela correr na lateral, e ela atravessa a pista, e pode estar dia seco ou dia de chuva, imaginem hoje. Então, assim, por favor, eu pedi, para que o secretário tenha sensibilidade. Nós adiantamos R$1 milhão aqui para que pagasse as horas extras no mínimo para poderem fazer as estradas lá do interior, porque o 1º distrito, eles não tinham hora extra. E aí eles querem trabalhar, mas não conseguem, porque eles não podem, barra na questão dos horários. Eles querem fazer. Só que não estou tendo essa resposta, e já encaminhei milhares de vezes o pedido. Então, secretário, que eu não pense aqui, que talvez porque eu cobre um pouquinho mais forte, uma parte, vereador, tá? Que esteja, talvez, né, priorizando outras localidades e não ali que tanto precisa. Porque se eu souber disso, com provas e tudo mais, aí o bicho vai pegar. Porque assim, ó, eu sou justo, eu peço e talvez nunca vou passar, mas as pessoas pedem, as pessoas me cobram. A Estrada do Vinho, por exemplo, que eu estava falando, ela é um caminho alternativo de tantas barreiras que caíram. Tem 6 barreiras lá caídas ainda. Só que, não, eu passei sexta-feira e ontem deram uma limpada, vereador Velocino, mas eu tenho informação lá debaixo da Alegrave que elas ainda não foram totalmente. Então, ainda é perigo de um acidente. Sua parte, vereador Bortola. Vereador Bressan. Desculpa. Já vou te passar. Vereador Bressan, parabéns pelo tema. É preocupante. Eu acho que a gente, fazendo uma analogia, que não mora mais na Serra Gaúcha. Mora na cratera gaúcha. Porque é só buraco essa cidade. Em todo canto, é centro, é interior, é buraco, 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 buraco. Ninguém aguenta mais. É bem o que o senhor falou. E outra, não é para o senhor a melhoria. Não é para mim, não é para o vereador Velocino. É para a comunidade que está pedindo. É isso que o Poder Executivo tem que entender. Agora, eu também estou monitorando. Se estiver havendo prioridade para A, B ou C, e nós trazer as provas aqui, aí o bicho vai pegar, que nem o senhor falou. Obrigado pela parte. Sua parte, vereador Rápido, Lucas. Vereador Bressan. Eu
nós estamos falando, o senhor está trazendo temas aqui referentes principalmente à Secretaria de Trânsito e Transportes. Eu, em vários momentos, já me manifestei nessa tribuna e ouvi essas coisas, né? De que se prioriza indicações de determinados vereadores. Bom, se de fato isso acontece, né, privilégio alguns ou a outro, isso inclusive incorre em outras questões. Quero só trazer o exemplo para concluir a sua fala. Altos do Planalto. Nós fizemos uma indicação no início do ano passado. Para quem conhece a região do Planalto, Altos lá o pessoal caminha, várias pessoas vão fazer racha lá, tem muito edifício, tem muitos moradores e nada foi feito. Está chovendo bastante agora, né? Mas teve bastante sol do ano passado para até aqui. Então, eu acho, e talvez seja uma questão... Vereador Camilles, que é da SEDUT, já faço a solicitação informal, de chamar o secretário para tratar das indicações e das solicitações. Porque tem coisas que saem muito rapidamente para colegas dessa casa e para outros nós estamos, assim, baixo do rabo do cavalo. É isso. Obrigado. Infelizmente, porque não deveria. Só para concluir, senhor presidente, talvez estamos no baixo clero. Obrigado. Então, obrigado, senhor presidente, mas o que eu quero é ser atendido, porque não é para mim. É a comunidade que pede e a gente precisa atender. Obrigado. Declaração da lei da bancada do PT.